Olá, sejam bem-vindos ao Comex Connect, o primeiro podcast em São Paulo que vai falar com entusiastas e profissionais de comércio exterior. Estamos aqui com o Ricardo da Gesbeck. Muito obrigado por trazer pra gente esse ambiente. É o primeiro podcast também que você consegue fazer no terminal alfandegado, né, com toda a estrutura da Gesbeck aqui de zona secundária. Né, agradecer também a Martins, que também proporciona esse momento. E estamos recebendo aqui o Evandro. Evandro, seja bem-vindo. Parabéns pela sua história aqui, que a gente já falou um pouco dela. Mas queria agradecer aí agradecer, né, você estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Pô, maravilha. Pô, se você puder começar falando, Evandro, de como foi, né, eu acho que seu início, como que foi sua carreira, né, talvez, sei lá, você falar um pouco da família, né, como que foi a família, sempre foi de São Paulo, e depois começar na área de estudo e carreira aí do comércio exterior. Maravilha. Muito boa tarde a todos. Eu sou do ABC, sou baiano na realidade, nascido na Bahia e sou criado no ABC em Diadema, né? Família pequena, 5 irmãos, pequena. E sempre de família humilde, vida simples. Meu primeiro emprego foi de empacotador no supermercado, que era o mundo que eu enxergava, né? A gente vive numa bolha e... Desculpa de ter, quantos anos? Com quantos anos? Eu tinha 14 anos. 14 anos de idade. Cedo, precisa ajudar em casa. Tem que ajudar em casa e esse era o caminho. E aí com 14 anos eu comecei a trabalhar no supermercado e fiquei nesse supermercado por uns 9 meses, mais ou menos. Até apareceu uma oportunidade de uma entrevista numa empresa na Avenida Paulista, número 925, lembro até agora. Meu pai me ensinou a chegar, qual ônibus pegar, o metrô, porque eu também nunca tinha andado de ônibus, de metrô. E cheguei nesse prédio para fazer a entrevista e a moça me fez algumas perguntas, poucas. Você sabe andar de ônibus em São Paulo? Eu aprendi a meu pai falar sempre a verdade. Não sei. Você já trabalhou com banco? Não, nunca trabalhei. Você já fez serviços de rua como office boy? Não. E ela falou, você está contratado. Cara, que legal. O contrário, né? Isso tem uma história, lógico, ela me explicou depois, com o tempo, que existiam alguns profissionais já na empresa e que tinham vícios e que ela queria uma pessoa para ser moldada dentro da empresa, dentro do dia a dia da empresa, para que aprendesse, se desenvolvesse lá dentro. E dentro dessa empresa, eu lembro que o primeiro dia de trabalho eu entrei, a recepção, aquela coisa linda, maravilhosa, coisa de filme, né, pra gente de periferia. Mundo corporativo. E eu vi um senhor gritando alto, cheio de cigarro, fumaça. Na época eu podia fumar no escritório. E cara falando, e quero fósforo. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara quer? Aí fui pra área que ia trabalhar e aí perguntei pra minha chefe, que eu lembro também o nome dela, Maria de Fátima, uma portuguesa, Maria de Fátima V.S. Monteiro. Primeira chefe, né? A gente sempre lembra. E ela falou assim, ele é espanhol. Eu falei assim, nossa, então o que ele tá falando é espanhol, E o que ele tá falando? Ele quer um isqueiro ou um fósforo para acender o cigarro. Então assim, eu falei, caramba, que loucura, né? A gente sair de uma base de uma vida de periferia e enxergar um mundo pequeno, muito pequeno. Nesse primeiro dia também eu escutei pela primeira vez uma pessoa falar assim, eu tô indo pra faculdade. Desculpa, com quantos anos você tinha nesse momento? 15 anos. 15 anos. Caraca, 1988. Então, assim, uma coisa que fica muito clara para eu que já estou no alto dos 51 anos é que a gente que vive na periferia, que é criado de periferia, a gente é limitado. A gente é criado dentro de uma bolha de oportunidades, de universo. A gente nunca imagina que vai conseguir ultrapassar essa bolha e que vai ser alguém. Então eu entrei naquela empresa sem pretensão nenhuma. Nunca imaginei que trabalharia no escritório, nunca imaginei que trabalharia dentro de uma empresa grande, de uma empresa internacional, nunca imaginei que eu falaria um outro idioma, nunca imaginei que eu faria uma faculdade, universidade, pós, MBA, nada disso. E a oportunidade que me foi dada foi
a porta de abertura para todos esses sonhos. E aí a primeira coisa que veio foi universidade. Isso deve ser legal. Isso deve ser bacana. Porque na nossa cabeça, e aí vem também da história de família, né? Meu pai estudou até a 3ª série do 1º grau só. Minha mãe é analfabeta. Então, você não tem uma referência, né? Para você falar assim, nossa, meu pai é engenheiro. Então, você, no mínimo, o dono de uma empresa dele, sei lá, né? Pensar nesse prisma. Claro. Não, então você fica limitado. E aí, meu objetivo era atingir o 3º colegial e seguir o caminho. O máximo, nossa, top. Formado top. E trabalhar em algum lugar. Trabalhar em algum lugar. Para pagar as contas. Exato. Como eu entrei no supermercado, o meu sonho era ser gerente. Porque era o top. É o que manda nisso tudo. Na minha cabeça da época, não sabia nem que existiam sócios, ações, empresas, muitas outras pessoas que seriam donas daquele supermercado. Para mim era um cara que era dono e que o gerente era o dono. E quando a gente entra num escritório, a gente também consegue visualizar outras coisas, outras possibilidades, né? O começo foi mais ou menos assim. Foi difícil, assim, eu vejo... eu sou de periferia também. Meu pai, ele veio do Paraná muito pobre e começou a trabalhar como office boy, vendendo sorvete, engraxate. Foi pirueiro, né? E depois ele teve sucesso. Né? E aí eu já vim numa geração já com esse upgrade. Já com upgrade. Mas a gente sempre morou na periferia, Itaquera, né? ali na região leste de São Paulo. Mas o que eu vejo nessa história que você falou é que a periferia não tem perspectiva. Você olha, por exemplo, até eu, que meu pai já era empresário, já tinha uma empresa de comércio exterior. Ele, assim, pela limitação que ele tinha, também não estudou. Então ele veio até o 4º ano primário. Então ele não chegou para mim e falou, filho, faz uma faculdade. Não tinha essa bagagem de falar, não, ó, tenha esse caminho. Então, e na periferia, meus amigos todos, ninguém ia fazer faculdade. Sim. Todo mundo queria se formar, todo mundo queria fazer um trabalho, alguma coisa. Então eu vejo a periferia esquecida demais nisso. Totalmente. E no comércio exterior, eu vejo que sei lá, falta mão de obra. Né? A gente estava falando um pouco disso agora. E é isso também, né? A gente não ter uma educação básica boa no Brasil, né? Eu fiz essas 2 perguntas para você de idade. quantos anos, porque eu entendo assim, a gente que tem talvez até as nossas histórias se aproximem de alguma forma. Sim. Eu também comecei com 14 anos, né? Talvez em alguns outros, cada um no seu perfil, na sua forma, mas eu entendo que hoje a nossa base educacional e o senso de profissionalismo não está depois de você formado, está em você cultivar. Mas o trabalho, hoje a gente tem grandes crenças limitantes que partem até de um senso comum. Trabalho escravo, criança não pode trabalhar. Mas essa matriz, de alguma forma, funcionou para nós. Porque foi em cima dessa matriz que foram construídos todos os profissionais que estão nessa mesa. Né? Eu comecei também, né, sendo auxiliar do auxiliar do auxiliar. Sim. Mas tinha um propósito. E hoje, efetivamente, foi esse caminho de início que a gente precisa começar a debater, porque hoje as crianças não podem ir para o trabalho cedo, não podem assumir responsabilidade, vão tardiamente por uma questão de proibição, tem a sua lógica também, mas ela até chegar num patamar de construção de uma carreira, que a gente vai, eu acho que você é esse exemplo aqui, né? Acho que a gente está aqui justamente para ter esse momento contigo. Cara, quão brilhante pode ser quando a gente supera algo e a gente tem a oportunidade de se transformar na vida, né? Ou seja, por maior que sejam as intempéries, essas intempéries, você vencê-las pelas suas próprias pernas é um propósito, você dá sentido à tua vida. E quando você é tolhido dessa condição, né? Você imagina se você não tivesse se jogado ao desafio com 14 anos. Com 18 você teria muito mais medo. Né? Então, com 21, então, você sendo um bom teólogo, nada contra a questão de estudar, porque de alguma forma a gente, né, nessa fase desse ciclo que é um ciclo de geração que não tinha acesso educacional, você tinha talvez muita gramática, mas pouca prática. E hoje a gente sente falta isso no nosso corpo, quando a gente quer dar oportunidade para um jovem aprendiz, né, para justamente entrar nesse perfil.
essa juventude está um pouco mais ainda amedrontada no processo, porque ela está hiper protegida por um senso comum. E aí eu te digo, quais são os grandes rompedores desta barreira? Muitas vezes você pega uma pessoa que está menos privilegiada e a vontade de vencer dela, o deslumbre dela de ser um propósito, de ter uma visão de futuro diferente, é o que dá a garra para ela falar, não, eu aceito. Sim. Né? Fala, a tua sinceridade, eu acho que na entrevista foi o elo, foi a virada da chave, né? Então assim, você não ter medo de ser quem você é e se assumir no propósito de se construir, né? Então fiz a minha parte aqui, mas parabéns e assim, eu queria discutir mesmo assim, que a gente usasse o teu exemplo para discutir qual é a nossa próxima geração. Hoje você tem filhos? Tenho 2 filhas. Eu acredito que essa matriz você quer tentar transferir ela, mas você sabe que você, o ônus do sucesso, talvez você vai ser muito mais zeloso, você também, de alguma forma, vai querer projetá-los de uma forma diferente. Sim. Mas, de alguma forma, a gente precisa entender quem a gente está formando para o próximo ciclo geracional. E como você começou, Evandro, por exemplo, na parte já administrativa? Então, quando você sentou numa mesa, era computador já ou não era ainda? Tem uma história boa para isso. Antes eu queria comentar, você perguntou sobre 2 das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 27 e uma de 31. Rapaz, uma engenheira... Mas peraí, na entrevista de 14 anos você já fez filho? Me fala onde tá esse delivery de filho. Pô, jovem pra caramba. Jovem, cara. Cara, tem a mais velha engenheira... Eu não quero fazer entrevista com ele, não. Eu vou embora, vou levantar e vou embora. A mais velha é engenheira e a mais jovem é administradora e adora empreender. Então as duas estão cada uma trabalhando no seu ramo. E aí a mais nova de vez em quando empreende, de vez em quando vai para o CLT e está aí se descobrindo. Mas eu já tentei passar o legado para elas e elas estão firmes e fortes aí. Mas elas se amarram no teu legado, ou seja, elas têm essa tua experiência de vitória de vida como propósito, é o que dá coragem para elas também irem adiante, né? O que eu particularmente, talvez seja um pouco do nosso desenho aqui. A gente se espelhou nos nossos pais líderes, né? Que nos deram baliza para hoje a gente sustentar o que somos. Né? Então, assim, talvez de uma forma até, confesso que um certo privilégio, porque é difícil você ter que achar um horizonte no meio de uma neblina que você não enxerga meio palmo à frente. Então, acredito que a tua história até se prevaleça a nossa, porque a gente ainda teve um farol ali. Norte. Né? Não foi fácil não, viu? Porque eu vou te falar, tinha muita pegadinha nesse jogo aí. Sempre tem. Mas de verdade, assim, quando a gente pega a essência desse teu testemunho, pô, pra gente dá mais ainda garra de falar, cara, que vitória, né? Mas vamos lá, que você tem que encontrar como é que você passou essa bandeirada aí, como é que foi a construção dessa carreira. Foi muito bacana, eu iniciei como mensageiro e fiquei por 2 anos como mensageiro. Mas no primeiro ano desse trabalho, algumas pessoas no escritório já me adotaram, pessoas da área administrativa. Então a gente na época fazia um controle de uma ficha chamada modelo 3, controle de estoque. Uma caixa imensa do lado, tirava e ficava controlando. Então eu saía para fazer os trabalhos da rua e quando eu voltava, a parte da tarde, esse rapaz já me direcionava. Olha, era assim, me ensinando passo a passo. E com 2 anos nessa função eu fui promovido para auxiliar de escritório. Não tinha computador, não existia. Era máquina de escrever mesmo. E aí eu comecei a fazer uma catamilografia, porque também não tinha datilografia, né? E aí você começa... Cata-cavaco. Catamilografia. Era Catomilografia. E a gente foi desenvolvendo. E eu lembro num ano, eu não vou saber exatamente qual, mas eu já tinha 1 ano e meio na área administrativa e montaram um departamento de tecnologia. Uma estrutura, uma salinha refrigerada, um computador, Áureos monitor. Anos de... Acho que aí, talvez 92, alguma coisa, 91, 92. 90 alguma coisa. E aí meu chefe não. O rapaz de TI chamava Antônio. Aí ele chegou e começou um burburinho no escritório. Olha, vão demitir todo mundo.
O escritório tinha umas 60, 70 pessoas. Vão demitir a galera aí. Tá chegando um computador e o computador vai fazer trabalho de 10 homens. Imagina se eles colocarem 5, vai ficar uma pessoa só e tal. E o rapaz lá, o menino inteligente, o Antônio, né? E computador lá na salinha. Aí eu saí para trabalhar. Nessa época eu já estava no armazém em Diadema. Que tinha uma área, quando eu fui promovido, eu fui para Diadema, onde tinha um armazém de distribuição de produtos químicos. E aí eu saí para almoçar, com a minha marmitinha básica, tal, comi a marmitinha e voltei mais cedo para o escritório, para a área, né? E aí eu abri a porta, olhei aquela máquina lá, falei assim, quer saber? Dedinho no botão. Ligar. Começou a ligar, fazer aquele barulho. Era uma barulhada. Barulheira. Chega a arrepiar. Nossa, e o medo? Chega a arrepiar. A máquina queimou, cara. Mentira. Você tá de sacanagem. Queimou. Meu Deus, cara. Aí eu voltei pra minha mesa e fiquei lá. Aí chegou uma moça e falou assim, o que foi? Eu tô com dor de barriga. O que aconteceu? Eu acho que eu quebrei o equipamento lá dentro da sala e tal. E todo mundo ficou apavorado. Ih, você vai ser demitido. E além da gente, você também vai ser demitido. E aquela história. Aí o Antônio voltou e chegou e falou assim... Aí vai lá falar com ele. Falou, Antônio, você me desculpa, eu tomei a liberdade de entrar na sala do computador e apertei um botão lá e eu acho que queimou o equipamento. Ele falou assim, sério? Sério. Então vamos lá. Aí foi lá, mexeu, a máquina tinha queimado mesmo. Aqueles minutos de silêncio. Mas que iniciativa, hein? Ele virou para mim e falou assim, Evandro, eu tenho aqui uma lista de 10, 12 pessoas que eu tenho que treinar para aprender a mexer com o computador, aprender a formatar, trabalhar com sistemas e tal. E eu queria te falar uma coisa. Por sua iniciativa, você vai entrar nessa lista e você é o primeiro. Uau. Criando oportunidade. Sniper, né? Sniper. Falei assim, cara, mas eu Uau. quebrei o equipamento. Ele falou assim, tá na garantia. Se não quebrasse com você, ia ser comigo, ia ser com qualquer outra pessoa. bem. Quebrou nesse momento, o melhor momento para quebrar. Uau. Rapaz, o iluminado, né? Iluminado. Eu falei, Caramba. não, bora, vamos pra cima. E o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, por enquanto você vai continuar fazendo o seu trabalho. Isso. E a gente vai pegar 1 hora do seu trabalho e você vai vir aqui para aprender comigo. Cara, Passou um tempinho, ele me chamou e acho que um ano depois eu passei a ser operador de computador. Uau. Ele me chamou para trabalhar com ele. E você já estava aí anos-luz na frente da maioria. Da galera toda. Todos. Da galera toda. E isso foi muito legal, assim, não como incentivar a molecada a meter a mão onde não tem, mas a curiosidade, né? Então, assim, tá todo mundo com medo. Eu falei, cara, será que é isso mesmo? Vamos lá dar uma olhada. Mas eu acho que... Pô, Tem que premiar, tem que premiar. Quem tem, eu prefiro Ele sempre... poderia ficar lá no barulho da galera e não sair do lugar. Foi lá e meteu a cara, velho. Mas eu falo pra equipe, né? Eu prefiro sempre acalmar alguém que é proativo demais do que ter alguém que é reativo, que não é proativo e tentar ficar empurrando. Não dá, não vai funcionar. Você tem que ter... Claro, cada função vai ter as suas características e habilidades. Sim. Né? Mas para quem precisa ser proativo, tem que ser proativo. Tem que ser. E isso vai te trazer oportunidade. Com certeza. Cara, que legal. Boa cara. experiência, foi muito boa. Que legal. Muito boa. E aí você já estava lá, quando você começou a trabalhar com o Comex, como a gente conhece hoje, né? Assim, você entender que era importação, que era um navio, que era um avião, como que se deu isso para você? Como é Isso que foi- você caiu nesse Pois é. maremoto? Foi um período, digamos, também iluminado, vocês vão falar, né? Porque eu tava namorando a minha esposa e eu soube que ela estava grávida em 92 para 93. Foi isso. E eu estava de férias. Aí voltei para a empresa e a equipe toda estava com um burburinho de que a gente ia... a empresa ia mudar de São Paulo para um outro estado, que não sabia qual era na época, e que grande parte do escritório ia ser demitido. E eu era o operador de computador
para que um operador de computador no Espírito Santo, já com estrutura grande, construção, prédio, tudo próprio lá. Então, eu seria um dos demitidos. Uma filha para chegar. Uma filha para chegar, e na minha cabeça eu falei assim, cara, acabou, né? Acabou aqui, vamos seguir outro caminho. E quando eu voltei, tinha um gerente que chama Celson Silva Nunes. Anota esse nome. Esse cara chegou para mim e falou assim, oi, Evandro, tudo bem? Eu, tudo bem. Era um novo gerente lá na área de importação. Ele falou assim, você lembra de quando eu trabalhei? Eu fiquei 6 meses aqui, um tempo atrás. Eu falei assim, lembro sim de passar. Então eu sou o novo gerente, o gestor aqui da equipe, e eu tenho uma proposta para você. Eu quero que você ensine tudo o que você sabe de tecnologia, que não era muita coisa, mas era muito para quem não sabia nada, a outra galera, para aquele senhor. Ele me deu o nome do rapaz e falou assim, aquele senhor, e ele vai te ensinar tudo sobre comércio internacional. Uau. Tudo que você ensinar para ele, ele vai fazer a contrapartida para você. E vocês dois vão trabalhar juntos para atender a Auto Latina. A época que era a Ford e a Volkswagen. E a gente fazia uns borderôs de importação. Foi quando começou o boom de importação de automóveis. Então eu fiquei trabalhando com esse senhor, a gente ficou 1 ano juntos. E no final do ano a empresa realmente partiu para o Espírito Santo. E aí eu fiquei ali naquela expectativa, todo mundo foi embora e nada sem fazer, nada para fazer no escritório. Não tinha realmente nada para fazer. Tava eu, Dona Fátima e mais 3 gatos pingados no escritório da Paulista. E ela falou, vamos seguir as nossas vidas. Não, inventava coisa para fazer, controle e tal, mas não tinha nada mais. Em janeiro do ano seguinte, esse diretor, esse Celso Silva Nunes, me chamou para ir para o Espírito Santo. Primeira viagem de avião. Olha. E ele falou para mim, eu preciso que você venha aqui ficar 1 semana, porque o Bartolomeu vai precisar fazer um trabalho de venda dos imóveis, né? Fazer transferência para vir para o estado e tal. E eu preciso de você aqui como backup. Você pode vir? Eu falei, claro. Tô indo. Ele falou assim, você já falou com a sua esposa? Eu falei assim, não, ela... Cara, você é casado. Você agora tem esposa e tem a sua filha. Fale com eles. Aí liguei, avisei. Tava tudo certo, mas ele me ensinou também essa questão. Que eu não sou só. Tenho uma família e essa família também. Ele já tinha outros planos à frente. Bora. Aí cheguei lá a primeira semana, fiquei. Aí uma experiência maravilhosa. Uma intoxicação alimentar também. Eu não sei porque que eu falei isso, mas isso tá na minha memória. Foi complicado. Faz parte. Chegou junto com a mudança. Muito louco. Mas foi tranquilo. E aí ele pediu para ficar mais 1 semana. E na 3ª semana ele me chamou para uma reunião e falou assim, cara, eu não vou mais te enrolar. O Bartolomeu desistiu de se mudar para o Espírito Santo. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você vem? Uau. Que Aí, oportunidade. ao perímetro, o cara arrepia de novo. Uau. É muito louco. Uau. Eu falei assim, claro que eu vou. Ele falou assim, já falou com a sua mulher? Aí vou falar com ela. Aí liguei e aí nos mudamos. Eu, ela e minha filha mais velha para lá, para o Espírito Santo. Ficamos 4 anos lá. Foi assim, fantástico. Tudo que eu sei de comércio exterior eu aprendi nesse período. Aí até te comentei. Uma trading, né? Fui para lá na CISA. Não, era Coimex ainda. Coimex ainda, antes da Companhia CISA. Importadora e Exportadora Coimex. Isso. Aí ficamos 4 anos lá. E esse cara que a gente fala, né? Que você precisa ter alguém que te dê as oportunidades, que seja o seu coach consciente ou inconscientemente. E ele era meu coach consciente e inconsciente. Porque agora tá melhorando a minha vida, eu vou comprar um apartamento aqui. Isso uns 3 anos depois. E eu chegava tudo e falava com ele, tô querendo comprar um apartamento e tal. Ele, não vai dar. Eu falei, não, mas sobra aqui o dinheiro assim, então, não vai dar. Porque você precisa alugar aí, não sei o que, ele inventava umas histórias, beleza. Me segurou um ano segurando. Aí chegou no final do ano, ele anunciou que a empresa tinha feito uma fusão, que ia virar CISA. E ia voltar para São Paulo. Em 97 para 98. E aí foi aquela loucura, né? Todo mundo...
as pessoas de lá que já trabalhavam há muito tempo. Nossa, eu não vou para São Paulo é loucura e tal. E nessa época, eu tinha parado no 3º colegial e nesse período que eu fiquei lá, eu não estudei. E o Celso falou para mim, primeiro mês em São Paulo, faculdade. Faculdade precisa estudar. Vamos dar continuidade nisso aí e tal. Ele falou pra mim, eu lembro muito bem das palavras, ele falou assim, como é que tá a vida hoje? A gente tava lá no Espírito Santo. Ele falou assim, tá ótima. Como é que tá os estudos? Eu falei assim, cara, não dá, né? A gente chegou a trabalhar 18, 19 horas por dia, que era... Caramba, no mínimo. 18, 19 no auge. Loucura o negócio. E carro chegando e Taurus, Mondeo e... aquela loucura. E a gente fazendo a operação e eu falei, não dá tempo. Ele falou assim, mas voltando para São Paulo, primeiro mês vestibular e vamos para faculdade. Tá bom. Cheguei, entrei na EMB Morumbi, fiz faculdade de administração, depois fiz a pós, depois fiz o MBA. Que legal. O direcionamento que ele me deu foi um só. Ele falou assim, hoje tá bom. E daqui a 1 ano? E daqui a 3? E daqui a 5? E quando você tiver com a minha idade? Cara, então o cara foi um mega mentor. coach. Mega mentor, cara. Ou iluminado de novo. Bora. Mas Toquei é isso, barco. cara, assim, quando você consegue, né, ter essa humildade de submeter ao mentor, um cara que tem mais experiência, né, que você confie, eu acho que você vai encurtar vários caminhos, né? Não. Mas é bem isso. Você precisa ter a humildade de entender que você tem espaço. Se você tem espaço, você tem que aproveitar dos espaços que são te dados oportunidades. E você, pelo que eu vi, você aproveitou todas. Até desligando o botão de conexão da NASA lá, você pá, deu blackout, você mesmo assim não fugiu do jogo. Você foi... Não. E a coragem da transparência, né, e não de se omitir, você conseguiu espaço. Devia ser um mega de um líder lá na companhia ou não? Era um diretor, era alguém que essa pessoa com quem... Ele era diretor administrativo e financeiro. Certamente também ele viu o brilho na tua personalidade. Porque ele talvez não ia parar o tempo dele para abastecer para aquele que fala pro cara assim, ó, joinha, mas tô indo lá fazer a faculdade, que eu tô com, sei lá, 100 DIs para rodar hoje, eu vou trabalhar até às 6 horas da tarde. Nada contra quem tem esse perfil. Sim. Mas é o que você colocou, você trabalhava 18 horas. Imagina, trabalhar 18, 19 horas na cor da loucura. Na loucura. Na loucura. Então, assim, E tem umas histórias engraçadas aí, né, Evandro, nessa época daí pra frente. Cara, tem Comex. algumas engraçadas, tem. Eu até comentei contigo há pouco sobre as operações de torres de iluminação que a gente fez para Brasília. E a gente trouxe um navio lotado de torre, desmontada, né? Para desmontado, fechado. E uma operação na época que não existia ainda, que era a importação, a mercadoria chegar, jogar em cima do caminhão, ir para o destino e desembaraçar lá no destino. Ainda não existia a legislação que cobria a operação. Hoje tem entrega antecipada, então já é possível. E na época não era, IN, não tinha. normativa. Muito louco. Era no peito. E aí vai lá o Evandro, depois que liberou a mercadoria, fui eu e um gestor geral da área e um fiscal, que era ruivo, para fazer a conferência da mercadoria. E lá é calor absurdo, né? O moço era ruivo, ele pingava e o tubão de protetor solar passando e pingando e tal, e a gente chegou no aeroporto em Brasília, e depois pegou o carro e andou mais quase 2 horas. Aí paramos num lugar para comer. Aí o pessoal acha que tem uma piada até nesse sentido, né? A gente chegou num local, no meio da estrada, vê esse quibe aí pra mim no balcão. Cara, quibe? Ah, não, isso aqui é um ovo cheio de mosca em cima do... O pessoal acha que é piada. Essa eu nunca tinha visto. Tá um quibe. Ele tá engolando sofrendo. É louco, cara. Aí eu olhei pra cara do fiscal, você vai comer? Ele, não, eu já tô passando mal, vou embora. Outra intoxicação alimentar, né? Aí foi bem engraçado. Aí a gente fez todo o trabalho lá, a verificação, e foi tudo muito bem, né? Na época, eu até acho que o cara
fez a conferência mais rápido porque ele estava sofrendo demais. Foram 2 dias sofridos. Ele começou a olhar assim um monte, começou a fazer cálculo estatístico. Aqui, o verso calculava, tá certo. E ela pro outro monte, cara. Eu acho que eu sei quem colocou os mosquitos no ovo ali. Vamos aterrorizar esse cara pra sair mais cedo daqui. Cara, muito rápido, cara. Liberou e a gente voltou. Essa foi uma história bem legal. Tem histórias tristes também, né? Como uma vez que aconteceu um acidente com um caminhão de lubrificante para máquina de indústria alimentícia. O lubrificante é doce, é adocicado. Aí aconteceu um acidente, o carro virou e 2 tambores rolaram para a pista. No canteiro, né? Não para a pista. E abriram e ficou aquela mancha assim, vazando. O pessoal bem em frente a uma comunidade, entre Campos dos Goitacazes e vindo do Espírito Santo, eu não lembro exatamente a cidade. Aí a gente chegou lá para fazer a conferência, fomos de avião e tal, e quando chegamos no local só tinha um caminhão vazio. Vazio, nem o que Já tombou e o que não tombou. O que tava em cima pra dentro. E aí quando a gente chegou, começou a sair uma molecadinha da comunidade, né? E os pais chamando, mandando a molecada pra dentro e tal. Aí conversa vai, conversa vem, a gente descobriu que a comunidade pegou os tambores, quando viu que o negócio era doce, rolou tudo lá pra dentro. E vamos lá conversar com os caras. Não, isso é produto químico, cara, não é pra comer, não. Químico o quê, irmão? Pensando o quê? O negócio é doce. Não. É doce porque vai para uma máquina que faz alimento. Mas não pode comer isso in natura, não pode. Então vamos ter que pagar uma graninha aí pra gente liberar. Eu falei, cara, desculpa, conversa com o pessoal da seguradora aí. Vira as costas e deixa pra lá. Que loucura. E foi uma das histórias loucas, assim, desse processo que a gente teve. Tem outras histórias aí que são mais cabulosas. E aí até, tentando entrar nessa área de essas histórias engraçadas ou até difícil, eu lembro agora de compliance, cara. Né? Você hoje é especialista em compliance. Sim. Né? Então, cuida do compliance. O que você acha qual a importância do compliance para importação, exportação, para o comércio exterior? Como você vê, né, essa área dentro da importância dela do comércio exterior, Emanuel? Eu acho fundamental a necessidade de um especialista em compliance dentro da área de comércio exterior. O primeiro ponto é mitigar multas, né? Se você tem especialistas... Altíssimas no Brasil. Altíssimas. A gente é visto fora do Brasil como... máfia das propinas, que eles chamam, né? Porque eles não entendem que a multa é algo que é federal. Eles entendem que os fiscais, eles olham e tem... eu vou para esse, eu vou multar, aquele eu não vou multar. E a gente sabe que não é, os caras têm uma regra. Mas a América Latina como um todo é muito complicada com tributos, com classificação, com descrição, com especificação de produtos. Se você faz uma descrição e deixa uma vírgula para dar margem do que você está querendo falar e que dê uma dupla interpretação, isso também é bem complicado. Então, assim, cada vez mais o profissional especializado e focado nessa área de leis, de regulamentações, as mudanças de classificações que agora na América Latina também estão acontecendo em momentos diferentes. No Brasil aconteceu em abril do ano passado, na Argentina está acontecendo agora em novembro, que eram momentos em que a gente fazia a virada de chave só em dezembro. A gente também tem que ficar muito atento, alerta, Sim. porque as movimentações acontecem e de repente você está registrando o ANDI e a NCM não existe mais. Mudou a NCM. Mas mudou como? Não tem X mais. Não, porque era no final do ano e aí a gente mudou. Faz a atualização. E aí você fica ali talvez com uma operação milionária parada. Porque você tem que verificar para fazer a adequação, corrigir o sistema e fazer o registro. Então, quanto mais especializado ou melhor o profissional, você consegue mitigar os problemas. Você não consegue zerar, porque a mudança da nossa legislação no Brasil é louca. É louca. Todo dia você tem alguma coisa mudando. O nosso país, o Brasil, necessita 7 vezes e meia a quantidade de profissionais para tratar da área contábil, por exemplo. Exatamente. Então, assim, eu tenho colegas de empresas que eu já trabalhei que a pessoa só cuida do mundo inteiro com importação. Uma pessoa. Mas isso basicamente é
barra na insegurança jurídica, né? Insegurança jurídica. Você tem um nível tão complexo de leis para regular um processo que você gera a insegurança ou a falta de clareza. Por quê? Porque é tão especialista Sim. que, e, efetivamente, eu concordo com você que a gente acaba esbarrando num compliance, porque você tem que ter alguém que diz, espera aí, tenho regras austeras na companhia e efetivamente isso não tem um critério de crivo generalizado como a imagem que a gente acaba sendo vendido lá fora. A gente trabalha com uma grande empresa americana e o setor de compliance dele, quando chegam para ele perguntar, posso fazer isso? Não. Mas se eu fizesse, ia passar? Ia, mas agora você me falou, agora não pode. Cara, não pode, porque você pode ter um problema sério, a empresa pode ter um problema sério por conta disso. E hoje, com a repercussão e a mídia social, ou seja, você põe um nome errado, isso repercute imediatamente, né? Nós estamos falando de bilhões. Bilhões, né? pelo amor de As Deus. multas para as empresas que de alguma forma lesam o erário são bilhões. E aí você pode fechar realmente uma empresa global aí. A Huawei tomou uma decisão de 1 bilhão de multa por interposição fraudulenta. Você imagina a empresa, o tamanho da Huawei, o tanto que eles importaram e não tinham assessoria especializada, ou não ouviram assessoria especializada, eu não conheço a história por dentro, estou falando como eu vi na manchete do jornal, que tomou 1 bilhão de multa por interposição fraudulenta. Eles faziam através de uma trade. Eles não entravam na DI como encomendante, não entravam como adquirente, mas era tudo para Huawei. Sim. Cara, putz, olha o tamanho custo da que penalidade. gerou. Olha o custo que gerou. E assim, no Brasil, assim, eu acho que a Receita Federal, se você seguir as regras, você traz ela a seu favor. Sim. Você consegue liberar rápido. Você consegue não ter problemas de multa, etc. A classificação fiscal é um desafio, né, Evandro? Que desafio, que desafio. Nós temos, podemos até usar o exemplo do Raya, que é o drone. É uma loucura. O que é o cara? É uma filmadora? É um brinquedo? É um gravador? É um celular? É o quê? Então, que assim. é o drone? E o tamanho da diferença tributária no enquadramento. Exatamente. Quando você pensa em tecnologia na mais pura essência, as possibilidades das subclassificações aumentam, né? Porque assim, a época, a galera das antigas era assim, não dá no A, não dá no B, não dá no C, vai pro 99 e tá vai tudo pro certo. outros, O 99 é o outros. outros, vai pro outros e tá tudo certo. O outros também é uma possibilidade de erro, porque o outros ele abre um leque que pode te direcionar para um segundo capítulo, para um terceiro capítulo, para uma outra classificação. Outros, mas aí ele fala, pega a Nash. Aí você pega a Nash. Então, a gente também está falando com um público aqui que às vezes não é tão no dia a dia do comércio exterior. Então, a Nash é notas explicativas. Sim. Se você olha nas notas explicativas de todo o NCM, eles exclusões desse capítulo. Então, ó, esse item não pode ser não outros. pode ser, exato. Tem que ser em outro capítulo. E é isso, a gente tem que ter condição de identificar muito bem a mercadoria. Eu sou do partido que é o seguinte, associado ao cara de classificação eu tenho que ter um engenheiro. Isso. Esse cara é o cara que conhece o tecnicamente. produto tecnicamente e vai poder falar assim, olha, porque o Wi-Fi desse aqui é 5.2S. Porque quando você vai olhar uma descrição de um notebook, por exemplo, o cara tá com Wi-Fi, acabou. Eu coloco o Wi-Fi. E aí eu vou ter uma situação em que um fiscal que está no direito dele olhar e falar assim, tá faltando o modelo do Wi-Fi aqui que você não mencionou. E ele tem lá na legislação falando que tem que estar corretamente identificado, né? Então, assim, para eu olhar aqui, tá corretamente descrito. Para o fiscal, não. E aí eu entro no embate. E já aconteceu situações de eu, como homem preto, passar por situações em que ser estritamente ignorado por uma pessoa em determinado momento. Uau. Estava negociando, fui representar a empresa que eu trabalhava numa situação e quando eu entrei na sala para conversar com o fiscal, ele falou para mim assim, quem é o responsável da sua empresa? Eu falei assim, eu estou aqui com o diretor. Ele falou assim, você quem é? Eu falei assim, eu sou funcionário dele e sou o responsável pela classificação. Tá. E quem é o responsável pela classificação? Sou eu. Sou eu?
ele virou pro meu diretor e falou assim: você pode trazer um representante da área de classificação para falar comigo? Aí o diretor falou assim: não, ele é o representante. Ele falou assim: então tá bom. E se direcionou e ficou falando com ele. Com ele? Não falava comigo de forma alguma. Meu Deus. Então são situações, e assim você fala, que o Brasil fala que não existe preconceito, que não existe racismo. Não, meu, que... existe demais. Cara, em todas as instâncias, em todos os locais que você passar, restaurante, na família, né? O cara que é fruto de uma relação interracial, a família não aceita o genro porque o cara é negro, ou vice-versa. Então, assim, a gente passa por mais obstáculos, a gente tem muito menos oportunidades para crescer. Eu posso dizer que eu sou um cara abençoado para atingir o nível que eu atingi, porque era para eu ter ficado muito tempo lá atrás, era para eu estar muito lá atrás. E eu ainda olhando... Tem que ser 2 vezes melhor, né? 2 vezes melhor. E eu olhando para minha carreira hoje, também eu acho que eu poderia ter ido muito mais além. Eu tô com 51 hoje, então eu não consigo enxergar muito mais, inclusive com o advento da inteligência artificial aí, né? Então gostaria de me aprofundar um pouco nisso, Evandro. Você falou bastante desse preconceito e é algo que é impossível eu ter lugar de fala nisso, né? Totalmente privilegiado aí pela sociedade e tudo mais. Mas eu queria ouvir de você, o que você, né, pode falar pra gente desse mundo corporativo que é muito competitivo, tem um puxando o tapete do outro já, né, sem essa variável, né? Agora considerando essa variável, acho que é ainda pior. Se você puder compartilhar um pouco pra gente aí como que foi viver isso aí. Bom, o que eu posso falar de bate-pronto é que como homem preto, a gente já nasce sem tapete. Você falou muito bem de puxar o tapete, um puxa o tapete do outro. A gente nasce sem tapete, a gente tem que desenvolver e tentar de a forma mais inteligente possível permear em todos os setores da forma que é como se a gente fosse transparente. O povo negro, de uma forma geral, sofre em qualquer cargo, em qualquer oportunidade. Eu tive os meus sofrimentos também como líder. Eu fui um gerente de conta com 6, 7 profissionais e que não dei certo, porque era um líder negro com 7 funcionários brancos. Então, assim, mas é mimimi. O que você via de maneira prática, assim, pra gente? No dia a dia aí você é gestor de 7 pessoas? Sim, eu já tinha 5, 6 anos de experiência como coordenador de estrutura, e existia um rodízio de promoções dentro das empresas, né? E nessa empresa específica eu fiquei praticamente o último da lista da minha época a ser promovido. E eu recebi essa proposta e na época eu hesitei um pouco, porque eu sabia que faltava alguns skills para eu ser um líder efetivamente, um gerente. Claro. Né? Como coordenador você tem uma visão limitada sobre liderar pessoas, ok, mas você tem que às vezes treinar. Às vezes você tem que entender a pessoa, a leitura corporal da pessoa. Uma visão mais estratégica. Exatamente. E esse skill eu não tinha. Então, assim, nós tínhamos várias contas embaixo da nossa estrutura na época que eu tinha um domínio. E quando mudou e colocou para eu ser o líder da equipe, todas as contas que eram de domínio foram retiradas e colocaram contas novas. E aí... eu não tinha experiência naqueles produtos e as pessoas não tinham a mínima de intenção que eu desse certo. Então, as questões eram as seguintes. Aparecia uma dúvida, as pessoas não vinham falar comigo. Ia falar com a minha chefe, que era a ex-chefe deles. Então, eu entrei na estrutura no meio e eu fiquei simplesmente transparente. Nossa. Isso foi um negócio que eu precisei de muitos anos para poder falar com tranquilidade. Porque eu fiquei durante muito tempo achando que eu era um incapaz. Entendi. E na realidade, as pessoas que eram incapazes eram as pessoas brancas que não superariam ter um líder negro. Claro. Porque eu poderia... É isso que é um dos pontos que eu falo que eu poderia ter atingido muito mais, ter ido mais à frente. E um outro ponto, eu trabalhei em comércio exterior, em várias empresas, como comentei, e com área comercial. Mas eu era o vendedor comercial interno. Sério?
Eu Caramba. nunca pude fazer uma venda externa. Porque a venda externa existe um estereótipo, gel no cabelo, pele clara, pessoas de boa aparência. Que quer dizer não negros. Nossa. Então, assim, trabalhava, fazia o mesmo que os outros, até muito mais do que os outros, porque você internamente tem que manejar. É um trabalho o mais braçal, vamos dizer assim, Exato. Manejar muito mais contas até do que um cara que está fora. Então você pegava de 3, 4 vendedores para você fazer a parte interna, mas essas oportunidades não eram dadas. E nessa época eu não tinha o conhecimento e o letramento que eu tenho hoje. Então, conforme você vai aprendendo, estudando, entendendo um pouco da história e da estrutura organizacional e da estrutura racial que existe no país, você começa a compreender o porquê que não aconteceu aquilo naquele momento, o porquê que não aconteceu aquilo naquele outro. Mas a gente tem uma condição de falar que a gente pode contar com os aliados. Esse senhor, o Celson Silva Nunes, foi um aliado meu. Que legal. O Antônio foi um aliado meu. A dona Fátima foram aliados meus. Então, a gente consegue enxergar uma esperança no fim do túnel. A gente acredita na humanidade, volta a acreditar. Apesar de ser muito duro às vezes, né? Você saber que, por exemplo, sua filha está sendo motivo de chacota dentro de um colégio. Bullying. A sensação de impotência, né? E saber exatamente o que ela sofreu. Você sofreu o que ela sofreu. Exato. E é isso que a gente sente. E a gente sabe, a gente como preto retinto, minhas filhas têm a pele mais clara. E aí elas também têm o benefício, benefício do colorismo. Então, quanto a pele mais clara, menos preconceito ou menos opressão se sofre. Mas qualquer um branco brasileiro nos Estados Unidos é latino. Então, por que nós latinos, como todos nós nos conhecemos como latinos? Eu não sou branco, porque eu não sou europeu legítimo. É latino, cara. E não existe europeu legítimo, né? Como começou, né? Como que... Né? Eu também não sou um grande estudioso da etimologia, não é etimologia. Da formação do homem, do ser humano, das primeiras civilizações, da China, que é mais asiático, sei lá, do Oriente Médio, da Pérsia. Assim, quem é o primeiro? Né? E eu já ouvi muito que a África teve um momento de protagonismo no mundo. Né? Foi apagado propositalmente, né? Entendeu? Então, assim, a história é sempre a mesma, né? É que existem estudos que falam que as pessoas pretas tinham menos capacidade, né, intelectual, tinha um mocinho diferente no crânio que cientistas da época mostraram e falaram assim, por isso que eles têm menos capacidade do que nós, por causa dessa ponta de osso. Cara, que loucura. Absurdo. Mas é isso. A história Aconteceu. é essa. A gente não está aqui para tentar, para minimizar, ou para prejudicar, ou para questionar. A gente só precisa das nossas oportunidades. Se você investir na questão de cota, as pessoas acham ruins. Mas os europeus, quando vinham para o Brasil, recebiam cotas. Os filhos dos europeus que vieram para o Brasil recebiam faculdade gratuita. E quer dizer, só na nossa vez que é questionado. E uma outra coisa que é muito interessante também, e que muitas pessoas não sabem. Quando você fala de cota, a cota ela é social. E aí eu tenho uma cota social e dentro da cota social eu tenho uma cota racial. Então, quando você fala de cota, você está falando de cota de todo mundo, cara. Branco, preto, amarelo, que porque é pobre. O branco da periferia, o branco pobre também, ele não vai ter oportunidade. Óbvio, não vai sofrer tanto preconceito, mas também não vai ter tanta oportunidade. O que você acha que a gente na comunidade aqui do comércio exterior, né, pode fazer para melhorar isso, Evandro? Cara, eu acho que o primeiro ponto é essa oportunidade. Colocar o povo preto para vender também. Para trabalhar, para vender. Para estar na frente. A imagem da minha empresa. A minha empresa tem que ser diversa. Eu tenho que mostrar isso para o mercado. É isso aí. E real. Eu não posso criar uma fantasia. Criar departamento de diversidade só de brancos. Isso. Não, eu tenho que ter essas pessoas representando lá fora. Porque é interessante. Eu tenho alguns colegas que trabalham em grandes empresas também que ele fala: eu tive uma reunião hoje com o diretor de compras da empresa XPTO. E o cara era negrão como eu, cara. Que da hora. Isso é bacana. Então, assim, as pessoas se identificando. Eu poder olhar para o outro lado e sorrir. E uma coisa que eu escutei recentemente que é interessante, o
O povo preto é o único povo que você passa um pelo outro, você não conhece a pessoa, mas você balança a cabeça, você pisca, você fala um oba, você se reconhece como estrutura, como unidade. E a gente não vê isso com o povo branco. Então, assim, se a gente utilizar isso como toda a população, como algo positivo, para que as empresas entendam que para os negócios eu preciso ter uma diversidade, a gente vai ter cadeirante, vai ter homossexual, vai ter pessoas mais velhas, vamos ter pessoas especiais, todos os tipos dentro da empresa. Porque do outro lado eu vou ter um cara que vai estar comprando, que vai estar vendendo, que vai estar importando, que vai estar negociando. Então, eu não sei se eu estou certo, né? Mas como que às vezes as pessoas perguntavam para mim, você prefere nesse cargo homem ou mulher, né? Não, eu prefiro o melhor. Homem ou mulher? Não, preto ou branco? Não. Quem é o melhor? A gente vai ver as qualificações técnicas, qualificações comportamentais, vai fazer a entrevista, processo seletivo, e o melhor vai entrar, se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser gay, se vai ser branco, preto. Para mim, isso não pode ser uma critério, né? Não. Mas é complexo, né? Qual é o grande ponto das empresas e que eu vejo até hoje casos? É quando você fala que você tem uma oportunidade de emprego e você coloca lá gerência comercial, por exemplo. Certo. A quantidade percentual homem e mulher que se candidata a essa vaga, 95% são homens. 5% são mulheres. Só que existe um fator científico que comprova. As mulheres, elas falam aquilo que elas entregam. Eu tenho inglês, espanhol, experiência de 5 anos e 3 meses e 2 dias na área de vendas, por exemplo. O homem tem 1 ano, não sabe falar inglês, não sabe nada, e o cara mete a cara e vai lá se candidatar. Mas ele chega lá e tenta dar um jeito. E aí o que vai acontecer com o cara que está do outro lado, que não tem essa consciência de diversidade? Pô, esse cara me convenceu. Vou dar oportunidade para esse cara. Esse é o perfil que eu quero. É para vender. E aí esse cara pega a oportunidade. E a mulher fica de lado. Aí você pega a estrutura como um todo e pega homem branco, mulher branca. Homem preto, mulher preta. Homem branco ganha mais que mulher branca, que ganha mais que homem preto, que ganha mais que mulher preta. As mulheres pretas têm uma vida tão apagada na sociedade, porque as oportunidades são faxineira, vendedora, porteiro, vigilante. E aí para os homens a mesma coisa, segurança, porteiro, barman. São essas oportunidades que são distribuídas para a sociedade. Mas eu vou além. Tudo isso com base na educação. Se as oportunidades de educação chegarem da mesma forma que chega para o preto, para o branco, chegar para o preto, a gente consegue ir de pau a pau e às vezes a gente consegue rampar. É isso que a gente precisa. Pô, Evandro, a gente passou muito rápido. A gente conversou aqui e parece faz 10 minutos que a gente está conversando. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, uma dica, né, para as pessoas, talvez para quem está começando, ou para quem já tem mais experiência, mas o que você tem, né, para dizer assim, se puder dar um conselho, Bom, o que eu posso dizer é que a gente não pode sonhar pequeno. Às vezes um não é uma porta que não quer dizer que ela está fechando para você. Esse não pode te abrir portas em outros horizontes, como aquele botão apertado no computador para desligar e que queimou o equipamento. A minha racionalidade dizia que eu ia ser demitido e eu fui promovido. Eu acho que todas as pessoas, pretas ou não pretas, que estão começando no comércio exterior, têm que ter um sonho. E o meu sonho era rodar o mundo fazendo comércio exterior. Eu não rodei fazendo comércio exterior, mas rodei a lazer. É isso aí. Realizei meu sonho. É isso aí. Então a gente tem que acreditar mesmo, investir o máximo possível, acreditar nas pessoas, trabalhar em grupo, sonhar, ser amigo, ser real, ser leal e verdadeiro. Acho que é essa o caminho. E outra coisa muito importante, sempre estudar. É isso aí. Nunca parem, continue, e isso vai fazer diferença para as próximas gerações. Bom,
Tivemos aqui o Evandro. Evandro, obrigado, cara. Assim, que papo incrível. Parabéns pela tua história. Parabéns por você, mesmo com tantas dificuldades em decorrente, né, de questão social, econômica, de raça, né, da cor, enfim, e você vencer e chegar onde você está hoje, cuidando de algo tão importante que é o compliance aduaneiro das empresas, e o quão isso é importante para o comércio exterior, que você previne várias multas, como você falou, direciona muito melhor a sua empresa, né, e foi um papo incrível. Pessoal, então eu queria agradecer mesmo, né, você ter agradecido o convite, e todo esse papo aqui foi maravilhoso. Da minha parte, pô, que testemunho legal de vida, pô, que fibra, né? Eu acho que você superou todos os nãos possíveis que se sobrepuseram para você, e que a gente consiga com esse podcast tentar difundir um pouco como é que bons profissionais ainda podem ser forjados, a gente não ficar no primeiro não, sim, a gente ter fé e acreditar que a gente pode mais, a gente não se limitar nem às expectativas pessoais e deixar a vida, né, desculpa o termo, mas deixar a vida nos levar sem as aflições que muitas vezes a gente impõe a nós mesmos. Eu acho que o exemplo que você deu desde o teu começo, da tua carreira, e como você está consolidado hoje, da tua visão, tanto que você, né, de alguma forma, você falou, pô, eu podia ter... Hoje, com o ar da tua experiência, você falou, pô, eu podia ter usado até mais do que eu usei. Mas, assim, só agradecer esse compartilhamento com a gente. É uma história de Comex, mas é uma história de formação de um profissional de Comex. E a gente que hoje busca formar profissionais, eu acho que da nossa parte aqui, a gente quer ter Evandros na nossa companhia. Sim. Né? A gente quer incentivar o patrulheiro, né? Ou aquele espírito de carreira que hoje o novo jovem muitas vezes busca um imediatismo. E parabéns da minha parte aqui, pô, tô extremamente honrado de ter participado desse podcast com vocês, e espero que a gente, nas próximas oportunidades, aperfeiçoe esse debate, traga mais novidades. Claro, sim, aí você já está apresentado para a nossa comunidade, então você já tem tua história de vida, mas aí, como bons profissionais de Comex, a gente sempre tem um conteúdo novo. Sim. Amanhã você está lá pensando, pô, quero levar esse tema pro podcast, trazer para o debate, porque boa parte também do que você falou hoje, que o compliance aduaneiro hoje também é muito mal interpretado. Sim. Né? Ou seja, não só muito mal interpretado, mas as empresas entendem que ela tem um jurídico, e que o jurídico muitas vezes faz o papel do profissional de Comex no compliance aduaneiro. Está equivocado. Totalmente, né? Diferente. Então, eu acho que a gente depois pode aprofundar um pouco mais esse ciclo. E, de novo, te agradecer imensamente o prazer que você deu de brindar a nossa tarde aqui com a tua experiência de vida. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Aguardo uma próxima oportunidade, sim, para trazer alguma coisa diferente aí para agregar ao grupo. Me conte com a gente. Maravilha, aí, conte com o espaço. Maravilha. Obrigado, valeu gente. Obrigado.